Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui direto da minha casa, gravando mais um vídeo de baixa qualidade para vocês, pra gente continuar explicando um pouquinho da nossa matéria aqui. Então, não se assustem se meu cachorro latir, se escutarem um barulhinho da notificação do computador, é porque tá bem caseiro mesmo e eu tô com essa cara aqui, ó, maravilhosa para vocês. Pessoal, continuando o que a gente estava vendo nas aulas passadas, nós vamos agora passar para o período regencial da história do Brasil. Que é isso, professor? É fácil, pessoal, tranquilo, ó. O Dom Pedro I voltou para Portugal, certo? Foi embora, voltou para Portugal. Deixou no lugar aqui no Brasil, para tomar conta no poder, filho dele de 5 anos. Criança de 5 anos não governa país, pessoal. Não dá, não sabe, enfim, né? Por mais que tenha alguns adultos que também não sabem e que têm intelecto de crianças piores do que crianças de 5 anos, mas não dá. Qual foi a solução que a Constituição brasileira previa, né? A lei brasileira previa? Um período regencial. No caso, a ideia era que tivesse alguém ou pessoas que governassem o país até o Dom Pedro II ter 18 anos e se tornar maior de idade. Então teve ali um período que eles chamaram de regência, certo? Período regencial. A primeira regência foi temporária, ali um governinho provisório. Depois se votou, né, se escolheu, entre alguns poucos deputados, um sujeito chamado Feijó. Ficou conhecido como Regente Feijó. Padre Regente Feijó. Tá, mas de onde saiu esse cara? A história do Brasil, pessoal, nesse período e em períodos posteriores também, é sempre a história de grupos de interesses no Brasil. E normalmente quem tem mais interesse é quem tem dinheiro, né? Quem tem mais grana. Peraí, o que é isso na minha tela? Ah, pronto. Quem tem mais grana tem mais interesses, na verdade consegue impor mais os interesses deles ali, porque tem mais grana, né? E tem os interesses da população, do povo, dos mais pobres, dos oprimidos. O interesse de quem não tem grana é comer, né? É ter seu trabalho, ter uma vida boa, uma vida digna. Quem tem dinheiro, o interesse é o quê? Enriquecer mais ainda, ficar cada vez mais rico. No Brasil dessa época, os interesses eram basicamente esse. E aí vocês vão ver, se vocês estudarem a história desse período, que tinham 3 ideias principais que eram os grupos que davam ali a forma aos grupos do Brasil desse momento. Que grupos eram esses, né? Que grupos de ideias eram esses? O primeiro grupo, pessoal, eram os restauradores. Olha o meu cachorro aí, ó. Os restauradores, eles queriam restaurar, trazer de volta o poder do Dom Pedro I. Olha a cabeça desses caras. Eles tinham ali mais ligações com Portugal. Então, para eles, se o Dom Pedro I tivesse ali no comando do Brasil, eles ganhariam mais dinheiro. Não era preocupado com o povo, não era preocupado nada com isso. Eles queriam o Dom Pedro I no poder. Ok? Outro grupo que tinha eram os moderados. Os moderados, eles estavam ali, de um lado, entre a monarquia, né, o poder imperial dos reis brasileiros, do Dom Pedro I e agora no caso do Dom Pedro II, e os interesses das elites provinciais. Aí, professor, você fica falando de província o tempo inteiro? O que é província? O que é isso? Província, pessoal, era o nome que na época se dava para os estados. Tá bem? Então tinha lá a província do Rio Grande do Norte, a província de Pernambuco, a província de Ceará, a província de São Paulo, enfim. Depois, na história do Brasil, é que isso vai passar a se chamar estado. Então, os interesses das elites das províncias. Por quê? Porque uma província vende bastante algodão, e algodão é bom para o comércio com a Inglaterra, mas a regência não me permite vender coisa para a Inglaterra, e a lei que a regência faz me prejudica. Ou seja, eles queriam que a elite desse local pudesse vender os seus produtos, comprar os seus produtos da forma que mais lhe agradasse, né? Que fosse mais interessante para si, né? Para esse grupo. Então, era essa divisão que tinha para os moderadores. Então, eles estavam ali entre a monarquia
e os interesses provinciais locais. Por último, o terceiro grupo, que eu falei que eram 3, era o grupo dos exaltados. Era aquela galera que estava ali, ó, causando, que era tida na época como radical. E esses caras, pessoal, eles falavam que o problema do Brasil tinha que ser pego ali, ó, a fundo, resolvido ali na raiz do problema, certo? Por isso radicais. Radical é tudo que vai na raiz. Só que pra época, ser radical era ter liberdade quase total para as províncias. E muitos desses grupos dos exaltados, né, algumas pessoas desses exaltados, que aí tinha jornalista, deputado, escritor, tinha de tudo no meio dessa galera, essa galera queria, em alguns casos, inclusive uma república no lugar de uma monarquia no Brasil, que é o governo que o tipo sistema de governo que a gente tem hoje no Brasil hoje, uma república. Beleza. O padre Regente Feijó, ele é de qual desses 3 grupos? Ele é um moderado. Isso vai aparecer no governo do padre Regente Feijó. Ele vai colocar ali no Brasil, por exemplo, um ato adicional à Constituição que o Dom Pedro I tinha feito. Esse ato adicional fazia o quê? Cedia, lembra? Entre a monarquia e as elites. A Constituição do Dom Pedro I, ela era muito centralizadora do poder, na figura do imperador. O que o Regente Feijó faz com esse ato adicional é permitir que as províncias tenham mais autonomia, que possam fazer suas próprias leis, por exemplo, dentre outras coisas, mas principalmente isso. Por que ele cedeu? Porque começa a pipocar no Brasil, em todo canto, em várias províncias, rebeliões, pessoal, revolta, o povo na rua, protesto, folhetinho, as charges que a gente viu, da galera bastante nervosa, alimentadas ali pelas elites provinciais às vezes não, né? Às vezes era o próprio povo mesmo com fome, porque em vários lugares do Nordeste e mesmo do sul do país, como a gente vai ver depois, as situações de vida do povo, a situação de vida do povo era uma situação bastante precária. Por último, pessoal, assim, vamos ver o que aconteceu nessa parte da história, né? O ato adicional veio, o Regente Feijó ele passa depois por eleições e ele é o primeiro governante eleito da história do Brasil. Teve eleição, então todo mundo votou? Não foi todo mundo que votou. Foram só ali os deputados que elegeram indiretamente o Regente Feijó, né? Mas isso é um marco, é importante. O Regente Feijó ele não consegue governar, pessoal, porque a Câmara dos Deputados ela é basicamente opositora, ela tem muitos exaltados contra moderados. E todas as políticas que o Regente Feijó vai tentar fazer, os exaltados vão lá e barram, não deixam passar, certo? O Regente Feijó, então, ele é eleito em 1834 e ele pede pinico, vai para casa, pega o chapeuzinho dele em 1837. Tá? Só 3 anos depois, ele desiste, ele não consegue, desiste e dá lugar a um sujeito chamado Araújo Lima, que vai ser o segundo regente uno da história do Brasil, certo? Aliás, o Regente Feijó ele começa dividindo o poder com outras 3 pessoas, que é o que eles chamam de regência trina. Depois ele se torna, com essa eleição que eu falei, regente uno, né, sozinho, e ele é sucedido pelo Araújo Lima. O Araújo Lima faz o quê? Desfaz tudo que o Regente Feijó fez, pessoal. Basicamente, ele vai ceder a todos os interesses das elites mais conservadoras que tinham no Brasil. Ah, professor, os restauradores? Não. Em 1834, Dom Pedro I morre. Os restauradores, então, não tem mais o que restaurar, certo? Ficam de lado os restauradores, porque não vai colocar o defunto lá, que Deus me livre guarde lá, o corpo do Dom Pedro I para governar o país. Mas eles colocam lá, esse grupo, na verdade, se desfaz, e a política brasileira fica entre exaltados e moderados, só. O Araújo Lima, ele tenta atender mais os interesses das elites locais, ele vai reprimir mais violentamente as rebeliões que eu falei que teve e que a gente vai estudar na próxima aula, pessoal, certo? Basicamente é isso, qualquer dúvida podem me chamar, vou colocar um outro videozinho com mais detalhes aqui de apoio
e esse aqui fica com esses 10 minutinhos, beleza? Beijinho, tchau pra vocês.